Bom, meus queridos, aqui nós temos uma questão da AFA, em que nós temos 4 afirmações e nós precisamos decidir se alguma delas é verdadeira. Caso contrário, a gente assinala a alternativa E, que é nenhuma das alternativas. Então nós vamos analisar uma por uma, mostrando se for falsa um exemplo e se for verdadeira justificando o porquê. Então nós vamos começar pela primeira. O que diz? A intersecção infinita de conjuntos não vazios é vazia. Então eu vou pegar infinitos conjuntos que têm pelo menos um elemento e vou fazer a intersecção. Será que a intersecção deles vai ser vazia? Bom, eu vou dar um exemplo bem fácil para vocês, em que eu pego sempre o mesmo conjunto. E esse conjunto vai ser o mais simples possível. Eu vou colocar aqui para vocês. Na alternativa A, se eu interseccionar o conjunto que é formado só pelo elemento 1, com o mesmo conjunto, não está dizendo que esses conjuntos têm que ser diferentes, então eu vou interseccionar com esse mesmo conjunto. Fazer intersecção com esse mesmo conjunto. E se eu fizer isso infinitas vezes, observem que é uma intersecção infinita de conjuntos não vazios. A intersecção vai ser vazia? Não, porque a intersecção vai ser o conjunto que é formado apenas pelo elemento 1, que é o próprio conjunto que eu estou interseccionando. Então, a intersecção infinita não necessariamente vai ser vazia. Então, afirmação falsa. O segundo item afirma que a reunião infinita de conjuntos não vazios tem infinitos elementos. Então eu vou pegar infinitos conjuntos que têm pelo menos um elemento, vou fazer a união, pegar tudo que tem, independente de estar em comum ou não. Vou juntar todos eles no mesmo conjunto. Será que eu tenho infinitos elementos nesse conjunto? Então o que nós podemos pensar? De novo, eu vou usar o mesmo exemplo do item A. Se eu pegar o conjunto que é formado só por um elemento. E para diferenciar, eu vou pegar o conjunto que é formado só pelo elemento 2. Se eu reunir com o conjunto igual, que é o 2, fizer a união novamente com o mesmo conjunto, e for fazendo essa união infinitamente, eu vou ter um conjunto. Esse conjunto ali, eu vou pegar todos os elementos que aparecem nesses infinitos conjuntos que são iguais. Então, a união vai resultar nesse conjunto, que é composto só pelo elemento 2. Então eu peguei infinitos conjuntos que não são vazios, fiz a união e obtive um conjunto que não é infinito. Então essa afirmação é falsa. É claro que pode acontecer de ser infinito, mas não necessariamente. Ele está dizendo que tem que ser infinito, mas não vai ser. Então a afirmação é falsa. A afirmação do item C diz o seguinte: a intersecção dos conjuntos A e B possui sempre menos elementos do que A e do que o B. Então vamos observar, eu vou pegar dois conjuntos A e B e fazer a intersecção. No momento que eu olho para a intersecção e tenho um conjunto, será que necessariamente eu tenho menos elementos do que A e do que B? Então eu vou pegar um exemplo muito simples para vocês. Os dois conjuntos iguais. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui o conjunto A como sendo 1 e 2 e o conjunto B também é formado pelos elementos 1 e 2. Notem que A é igual a B. Quando eu fizer a intersecção do A com o B, o conjunto formado vai ser pelos elementos 1 e 2, aqueles que são comuns aos dois conjuntos. Então, nós temos 1 e 2. Observem que nós temos dois elementos na intersecção, da mesma forma que dois elementos no A e dois elementos do B. Então, nós não temos necessariamente menos elementos. Na maior parte das vezes, sim, é claro, vai ter menos elementos, mas não são em todos. Então, a gente pode afirmar que isso aqui é falso. Vocês puderam observar que os 3 primeiros itens contêm afirmações falsas. Então, só resta analisar o item D. Se a afirmação for verdadeira, nós assinalamos essa alternativa. Caso contrário, nós assinalamos a alternativa E. Então, o que diz essa afirmação? A intersecção de conjuntos infinitos pode ser finita. Então, eu tenho que pegar dois conjuntos infinitos e fazer a intersecção. Será que necessariamente vai ser infinita ou pode ser finita? Então, observem a palavra pode, não quer dizer que deve ser finita. Então, se nós encontrarmos dois conjuntos infinitos que, quando interseccionados, nos dá um conjunto finito, essa afirmação vai ser verdadeira. E eu vou apresentar para vocês agora esses dois conjuntos. Vou pegar, por exemplo, todos os números inteiros negativos, e aí pega mais o 0 e o 1. Isso aqui é um exemplo. Então, eu vou pegar esse conjunto aqui no A. Então, eu vou pegar, bom, menos 3, menos 2, menos 1, vou pegar 0 e 1. E agora o conjunto B, eu vou pegar os naturais. Lembrando que os naturais são 0, 1, 2.
Notem que ambos são infinitos, e quando a gente fizer a intersecção dos dois, por exemplo, A intersecção com B, nós temos o quê? Dois elementos só que estão em comuns aos dois conjuntos, que são 0 e 1. Então a intersecção é o conjunto formado pelos elementos 0 e 1. A intersecção contém um número finito de elementos. Então a intersecção de dois infinitos pode resultar num conjunto finito. Então essa afirmação é verdadeira e a gente pode assinalar a alternativa D.